Por que uma igreja trancaria uma sala com correntes por dentro e nunca mais falaria sobre isso? E por que, desde que um novo pastor abriu essa porta, vozes começaram a ecoar durante os cultos, sombras surgiram nos bancos e pessoas começaram a desmaiar sem explicação? O que foi libertado ali dentro? E como a fé de um homem pode ter sido a única coisa que impediu uma tragédia maior? A igreja estava lá, no fim da rua, meio escondida, como se estivesse tentando se afastar do resto da cidade. O prédio de pedra, já envelhecido, estava cheio de rachaduras e o vitral, que antes devia ser bonito, agora parecia mais uma colagem de pedaços quebrados. O lugar, que um dia já teve muita gente, agora estava quase vazio. A praça em frente estava quieta, sem movimento. Só algumas folhas secas se mexendo com o vento. A igreja parecia estar morrendo devagar, e quase ninguém se importava mais. Os poucos fiéis que ainda iam para os cultos estavam sempre cabisbaixos, como se carregassem algo pesado nas costas. O pastor antigo havia saído, e com ele parecia que a alma da igreja também se foi. E quando o novo pastor, Samuel Martins, aceitou o convite para assumir aquele lugar, ele sabia que não estava só pegando uma igreja vazia, mas algo com um passado sombrio. Muitos diziam que a igreja tinha um clima pesado, mas ele não acreditava nessas coisas. Samuel era jovem, cheio de energia, e via aquele desafio como uma oportunidade. Ele queria fazer a igreja voltar a ser o que era antes, cheia de vida, cheia de gente. Nada de superstições ou histórias antigas que as pessoas gostavam de contar. Ele queria fazer a diferença, mas logo que chegou, algo naquele lugar parecia errado. O prédio tinha um cheiro forte de mofo, e o silêncio lá dentro era pesado, como se o lugar estivesse esperando alguma coisa. Samuel andava pelos corredores e sentia como se estivesse sendo observado. Tentou ignorar, mas não conseguia. O silêncio era estranho. Ele entrou na igreja pensando em fazer logo os primeiros ajustes, limpar, pintar, arrumar os bancos, essas coisas. Mas aí ele viu algo que chamou muito a sua atenção. Uma porta trancada no final do corredor. O que havia ali? Samuel nunca tinha visto a porta antes e ninguém parecia saber ao certo o que estava atrás dela. Alguns mais velhos da igreja apenas desviavam o olhar quando ele perguntava sobre ela. "Deixa essa porta para lá, pastor", diziam com um sorriso forçado, quase como se tentassem mudar de assunto rápido. Mas ele, que era curioso por natureza, ficou pensando o tempo todo sobre aquilo. O que tinha atrás daquela porta? Por quê? Ninguém falava sobre ela. Ele sentiu que se tivesse que reformar aquela igreja por inteiro, aquela porta teria que ser a primeira coisa a ser aberta. Afinal, não dava para deixar um segredo tão grande escondido ali, não é mesmo? Nos dias seguintes, ele fez as primeiras reformas. Os bancos estavam quebrados, o altar estava sujo e o ambiente parecia tão esquecido que ninguém mais dava a mínima. Samuel ficou com a sensação de que aquele lugar estava preso ao passado e que talvez ele fosse o único capaz de mudar isso. Ele pintou as paredes, arrumou os bancos, limpou o altar, mas a cada dia que passava, ele não conseguia tirar a porta da cabeça. As pessoas da igreja olhavam para ela com um medo nos olhos, como se estivessem lembrando de algo terrível. Mas ninguém, jamais, explicou direito o que estava por trás. Por que as pessoas tinham tanto medo de abrir? O pastor não entendia, mas para ele, a chave da porta era como a chave para o futuro da igreja. E ele sabia que tinha que encontrar essa chave. Não era só por curiosidade. Ele sentia que a verdadeira história daquela igreja estava escondida ali. E que, se fosse preciso, ele teria que enfrentar qualquer coisa que estivesse lá para dar uma nova vida àquele lugar. Os dias passaram e Samuel se viu cada vez mais obcecado pela porta trancada. Cada vez que caminhava pelo corredor da igreja, o olhar dele era atraído para aquele pedaço de madeira antiga e resistente. A porta parecia estar ali,
esperando por ele. Mas o mais estranho era que quanto mais ele tentava se concentrar nas reformas, mais o lugar parecia se opor a ele. Durante os cultos, algumas pessoas começavam a agir de forma estranha, como se estivessem à espera de algo. O clima na igreja ficava tenso, e apesar de suas tentativas de manter a calma, Samuel sentia o peso de uma presença desconhecida. As coisas começaram a ficar ainda mais estranhas quando um dos membros mais antigos da congregação, Dona Lourdes, uma senhora de cabelo grisalho e olhos cansados, se aproximou de Samuel depois do culto. O senhor não devia mexer com aquela porta. Ela disse com a voz baixa e tremida, como se estivesse falando de algo muito sério. Samuel, sempre curioso e decidido, perguntou por que ela dizia isso. Dona Lourdes olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvi-la, e então sussurrou. Há muito tempo atrás, uma coisa terrível aconteceu ali. Ninguém fala sobre isso, mas todos sabem. A porta tem um poder, pastor. Um poder que não deve ser desafiado. Samuel ficou surpreso com as palavras dela, mas não deu muita atenção. Ele pensava que era apenas mais uma superstição de alguém mais velho, mas algo em sua voz o fez parar por um momento e refletir. Ela parecia tão genuinamente preocupada, tão assustada. Nos dias seguintes, Samuel ficou pensando sobre o que ela havia dito. Tentou racionalizar, dizer para si mesmo que era apenas uma história antiga, algo que alguém havia inventado para manter o medo vivo na igreja. Mas o problema era que ele não conseguia tirar aquela ideia da cabeça. Havia algo ali, algo que ele precisava entender. Ele passou a procurar mais informações, questionando os membros mais antigos, mas ninguém dizia nada diretamente. Cada vez que tocava no assunto da porta, as conversas se tornavam curtas e desconfortáveis, como se o simples fato de mencioná-la fosse proibido. Mas, por mais que tentasse desviar o foco, Samuel não conseguia escapar da sensação de que algo estava errado naquela igreja. Ele passou noites em claro, pensando no que poderia estar escondido. A porta trancada parecia ser o ponto central de tudo. Em uma dessas noites, depois de mais um culto vazio, ele decidiu que não poderia mais adiar. Eu preciso saber o que há atrás dessa porta, pensou. Com isso, ele pegou a chave que encontrara nos fundos da igreja, onde estavam guardadas outras coisas antigas, e se dirigiu ao corredor. A chave parecia pesada em sua mão, como se fosse um sinal de que ele estava prestes a abrir algo muito mais do que uma simples porta de madeira. Ele sentia uma mistura de excitação e receio. Sabia que ao abrir aquela porta, algo mudaria para sempre. Mas a curiosidade estava dominando sua mente. Ao chegar na porta, ele percebeu que as madeiras estavam gastas, a fechadura enferrujada, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de que a porta jamais havia sido aberta. A chave se encaixou perfeitamente, e quando ele girou, o som da fechadura foi alto e estridente, como se estivesse acordando o passado. Quando a porta finalmente se abriu, Samuel deu um passo atrás, sentindo o ar frio que vinha de dentro. A escuridão parecia engolir o corredor, e ele sentiu uma pressão no peito, como se o espaço ali fosse denso demais para respirar. Mas ele não recuou. Ele sabia que aquele era o momento em que tudo mudaria. Com uma lanterna nas mãos, ele entrou lentamente na sala escura. O cheiro de mofo e madeira podre era intenso, e a poeira estava tão acumulada que parecia que o tempo havia parado ali. Mas o que mais chamou sua atenção foram as marcas nas paredes. Não eram marcas comuns de desgaste, mas arranhões profundos, como se algo tivesse tentado escapar dali. Seu coração acelerou. Ele sabia que estava diante de algo muito maior do que uma simples história antiga ou um lugar esquecido. Ali, no fundo da igreja, atrás daquela porta trancada por tanto tempo, algo havia sido selado, e Samuel era o único capaz de desvendá-lo. Ele avançou com cautela,
a lanterna iluminando o caminho, e logo encontrou o que parecia ser um altar, improvisado, com velas queimadas e objetos dispersos pelo chão. Não fazia sentido. Quem teria deixado aquilo ali? O lugar estava abandonado por tantos anos. Ele olhou em volta, tentando entender o que havia acontecido naquele espaço, mas o que o assustou mais foi o murmúrio baixo que começou a ecoar pelas paredes. Era como se alguém estivesse sussurrando, mas ninguém mais estava ali. O ar ficou gelado e Samuel, por um momento, sentiu uma presença invisível ao seu redor. Ele sabia que, a partir daquele instante, ele não poderia mais voltar atrás. E o mais estranho é que, mesmo com tudo isso acontecendo, ainda tinha gente que achava que era só coincidência. Mas me diz uma coisa: se fosse com você, o que você faria? Você teria coragem de continuar ou sairia correndo dali? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber o que você pensaria se estivesse no lugar do pastor Samuel. Depois daquela noite, nada mais foi igual. O pastor Samuel tentava manter o controle das coisas, continuar com os cultos, os ensaios do coral, os encontros com os jovens, mas tudo parecia fora de lugar. Era como se a igreja inteira tivesse mudado de tom, como se estivesse contaminada. O som do órgão passou a sair sozinho no meio da madrugada, mesmo sem ninguém por perto. As velas, mesmo apagadas, amanheciam queimadas, como se tivessem sido usadas durante a noite. E o pior, algumas pessoas começaram a relatar pesadelos parecidos, sonhos com uma figura de sombra que rondava o altar e dizia que a igreja era dela. Samuel tentou não se desesperar, mas era impossível fingir que nada estava acontecendo. As coisas estavam saindo do controle. Até o cachorro do zelador, que sempre dormia na porta da igreja, começou a uivar todas as noites, olhando fixo para o telhado, como se visse alguma coisa lá em cima. A situação chegou num ponto tão tenso que metade da congregação parou de aparecer. Os poucos que ainda iam aos cultos estavam assustados, e o assunto da porta aberta começou a virar um burburinho que corria solto entre os bancos. Foi depois que ele abriu a sala, diziam alguns. Outros falavam de maldição, de espírito antigo, de algo que deveria continuar selado. Samuel, mesmo com medo, não podia recuar. Ele se trancava no gabinete, orava por horas, jejuava e buscava força em Deus, mas a sensação que ele tinha era de que aquilo tudo era maior do que ele podia lidar, e foi aí que as coisas pioraram de vez. Uma noite, enquanto orava sozinho, no templo, luzes se apagaram do nada e o som de passos pesados ecoou dentro da igreja. Não havia ninguém ali além dele. Ele se levantou com o coração disparado e gritou: "Quem está aí?" Mas nenhuma resposta veio, só o silêncio. Um silêncio tão profundo que fazia doer os ouvidos. Ele caminhou até o altar, tentando entender o que estava acontecendo, quando viu algo que gelou o sangue. Todas as Bíblias estavam abertas na mesma página, no livro de Jó, capítulo 1, onde Satanás se apresenta diante de Deus. Aquilo foi demais para ele. Sentiu as pernas tremerem e caiu de joelhos. Foi nesse momento que ele, pela primeira vez, entendeu que não estava lutando só contra histórias antigas ou crendices. Ele estava enfrentando algo espiritual, algo real, e que se continuasse tentando resolver com as próprias forças, não ia conseguir. Chorando, ele clamou com todas as forças: "Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não sei o que é isso, mas eu sei que o Senhor pode vencer qualquer coisa. Me mostra o que fazer, me mostra como lutar." A resposta veio rápido. No silêncio que seguia aquele clamor, uma paz repentina tomou conta do ambiente. As luzes voltaram devagar, uma por uma, e o barulho cessou. Ele ouviu dentro do coração uma voz calma, firme, mas cheia de autoridade. "Consagra o templo, reúna os fiéis, ore, louve e não tema." A partir daquele momento, algo mudou dentro dele.
o medo começou a dar lugar à fé. Ele entendeu que aquela batalha não era só dele. Era espiritual, sim, mas também era um chamado. Deus estava dando uma missão. E, para cumprir, ele teria que envolver todo mundo. Aquela igreja precisava ser consagrada de novo. O povo precisava se unir. Só assim aquela escuridão ia ser vencida. No outro domingo, ele pregou como nunca. Contou tudo. Falou sobre a sala, sobre o que tinha visto, sobre o que estava enfrentando. Alguns ficaram assustados, outros choraram. Mas o que mais impressionou foi ver que muitos se levantaram, pegaram na mão uns dos outros e começaram a orar. O clima mudou. As paredes pareciam vibrar com os louvores. A presença de Deus começou a se manifestar de uma forma que ninguém mais conseguia ignorar. E Samuel, agora mais forte, sabia. Ainda viria um confronto maior, mas ele não estava mais sozinho. Depois daquele culto que tocou o coração de todo mundo, a igreja entrou num movimento diferente. Era como se o Espírito Santo tivesse varrido o medo e colocado no lugar uma coragem nova, uma força que ninguém sabia de onde vinha. Samuel propôs uma vigília de 7 noites seguidas, para orar, jejuar e consagrar cada canto daquele templo. E o mais bonito foi ver que as pessoas toparam na hora. Não tinha ninguém desanimado. Jovens, idosos, famílias inteiras, todo mundo, com o mesmo propósito: tomar de volta a casa de Deus. A primeira noite foi forte. Enquanto eles cantavam, oravam e liam a palavra, dava para sentir que alguma coisa estava se quebrando. Era como se as paredes da igreja estivessem sendo lavadas por dentro. As pessoas choravam, se abraçavam, confessavam pecados, pediam perdão. Era como se aquela luta espiritual tivesse despertado algo mais profundo em cada um deles. O medo virou fé. O pavor virou adoração. Na segunda noite, a temperatura caiu de forma anormal. Mesmo no calor do verão, um vento gelado passou por dentro da igreja no meio de uma oração. As luzes piscaram. Um grupo de irmãos se uniu em oração forte, repreendendo qualquer presença maligna. E foi ali que Samuel viu, pela primeira vez com os próprios olhos, uma sombra escura se formar perto do púlpito. Mas ela não ficou. No momento que o povo clamou o nome de Jesus, a sombra desapareceu como fumaça. Não ficou nada. Nem frio, nem vento, só uma paz absurda. Foi aí que todos perceberam que a coisa era séria mesmo, mas que o nome de Jesus tinha autoridade. O povo ficou ainda mais firme. Nas noites seguintes, as orações ficaram mais intensas, os louvores mais altos e o mover de Deus ainda mais visível. Pessoas começaram a ser curadas ali mesmo, durante os cultos. Gente que tinha chegado doente, sem forças, começou a levantar da cadeira e louvar. Era milagre atrás de milagre. Na sexta noite, enquanto oravam perto da sala trancada, aquela que tinha sido aberta, uma mulher caiu de joelhos e começou a falar em línguas. Ela nunca tinha feito isso antes. Chorava muito e dizia que via uma figura branca com asas enormes em pé diante da porta. E que essa figura dizia: esse lugar agora é santo. Foi um momento tão forte que todos se ajoelharam e começaram a agradecer. Samuel, com lágrimas no rosto, entendeu que Deus estava devolvendo a autoridade espiritual para aquela igreja. Tudo aquilo que tinha tentado dominar o templo, o medo, os pesadelos, as vozes, estava sendo quebrado pelo poder da oração. Era como se uma limpeza espiritual tivesse acontecido de dentro para fora. E o mais forte foi no último dia. A 7ª noite foi marcada por uma celebração como nunca tinha sido vista naquele lugar. As pessoas cantavam, dançavam, gritavam, pulavam. Não tinha vergonha, não tinha pose, só gratidão. A presença de Deus era tão intensa que alguns diziam sentir um perfume no ar, um cheiro doce, diferente de tudo. No fim do culto, Samuel subiu no púlpito, olhou para aquela igreja cheia, transformada e disse: o inimigo tentou tomar essa casa, mas Deus levantou esse povo para lutar.
Hoje, essa igreja está limpa, restaurada e cheia da glória de Deus. Nunca mais seremos os mesmos. A igreja explodiu em aplausos. O que era medo virou força. O que era silêncio virou adoração. Aquele templo que antes carregava peso, agora transbordava luz. E não foi só isso. A história daquela semana se espalhou pela cidade. Pessoas que nunca tinham ido à igreja começaram a aparecer, curiosas. Muitos voltaram para Jesus, gente afastada se reconciliou. E o mais bonito é que tudo começou quando o pastor teve coragem de enfrentar o que ninguém queria tocar. Quando ele abriu a porta, sim, o mal tentou agir. Mas foi exatamente ali que Deus mostrou que o bem sempre vence quando a fé é verdadeira. E olha, se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Talvez você esteja passando por algo parecido, sentindo que o ambiente onde você está pesado, que coisas estranhas acontecem, ou até mesmo lutando contra pensamentos ruins, sentimentos estranhos, medo, confusão. Mas deixa eu te falar uma coisa, assim como essa igreja venceu, você também pode vencer. Não fuja da batalha. Enfrente com fé. Chame o nome de Jesus. Ore, jejue, louve. Deus é maior que qualquer escuridão. E se você crê nisso, já comenta. Aqui embaixo, a luz sempre vence. Isso mostra que você está junto com a gente nessa caminhada de fé. E se essa história te emocionou, te arrepiou ou te deu esperança, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A gente vai continuar contando histórias que mostram que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem a última palavra.